Shalom, graça e paz, igreja. Dê um aplauso mais alto a Jesus. Essa pessoa do teu lado aí, dê um abraço nela. Pode ser sua esposa, seu esposo, seu amigo, seu irmão. Dê um abraço nela. Fala uma palavra de vitória sobre ela. Fala algo que vai envolver o coração dela. Algo que vai provocar algo na vida dela. Nós necessitamos de provocar o nosso milagre. Amém? Então pode sentar agora com alegria. Tem alguém nos visita hoje aqui na igreja? Levante sua mão se tiver alguém. Seja muito bem-vindo. Mais alguém? Amém. Vamos aplaudir o irmão, receber com alegria. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Nós estamos hoje no 15º dia do ano. O que tem sido a sua vida? Cada desafio que acontece, né? Hoje à tarde recebi a notícia daquele menino que faleceu aos 24 anos, né? Morte súbita em casa. E eu fico pensando assim, como nós somos tão frágeis, como nós somos tão cristal mesmo, né? Cantou louvor agora há pouco, cristal. Um jovem, sua casa passa mal e não tem como socorrer, parte. Fiquei sabendo que isso era 1h04 da tarde, a tarde inteira fiquei pensando, falei, meu Deus, como que eu tenho que tomar cuidado com a minha vida? Como que a igreja tem que tomar cuidado, as pessoas? Porque não sabemos a hora e nem o momento que nós vamos partir. Não sabemos como é que estamos fazendo a nossa vida, como nós estamos fazendo. Às vezes a gente é jovem demais, a gente vai levando uma vida assim meio sem uma responsabilidade com os princípios de Deus. Ou a gente já é um pouquinho mais velho e também não adquiriu essa responsabilidade, vão levando uma vida assim, uma vida sem propósito, uma vida alinhada com Deus. Continuamos praticando algumas coisas erradas e não sabemos qual é o dia ou a hora, o momento que Deus que vai colocar o ponto final na nossa vida. Hoje, de ontem para hoje, Deus colocou uma vírgula na nossa vida. Nós amanhecemos hoje, mas não sabemos se amanhã Ele vai colocando uma vírgula para começar um dia, ou se vai vir um ponto final. Esta noite, eu quero trazer uma palavra para nós, uma palavra que vai mexer com o nosso, do mais profundo. O que nós estamos fazendo para não dar vantagem para Satanás, para atingir nossa vida? Eu não vou falar desse espírito maligno, Satanás, mais do que Deus, mas muitas vezes não falamos dele, e muitas pessoas pensam que não existe os demônios, não existe o inferno, não existe essa criatura que tenta a todo custo destruir o maior projeto de Deus, que é você, que sou eu. Ele é incansável na luta dele, para destruir famílias. Ele é incansável para separar pais, filhos, esposa, marido, parentes, destruir amizades, destruir ministérios, destruir uma história de amor. Ele é incansavelmente, ele luta todos os dias e sempre ele quer tomar uma vantagem além de nós para nos colocar na armadilha, colocar no laço do passarinheiro. E Deus está falando hoje, repete comigo, não dê vantagem. Mais forte, não dê vantagem a Satanás. Porque o mundo te odeia, mas Deus te ama. E nós temos que começar a entender que muitas vezes nós damos vantagens para ele atingir nós. Nesse pequeno espaço de tempo aqui eu vou trazer alguns pontos que esse inimigo, o nosso inimigo em comum,
ele quer ter vantagem sobre nós. Nós vamos estar vendo situações de várias formas que ele encontra algo para entrar na nossa vida. E muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, estamos de uma fé, estamos num culto, estamos vivendo, passamos pelo batismo, passamos pelo processo, mas ainda ele encontra formas de atacar a mim, a sua casa, a entrar como ele fez no Jardim do Éden. Ele achou uma forma de entrar naquele lugar, destruir uma história, um projeto que Deus havia feito para aquele casal, não um projeto de Deus para o homem, mas para aquele casal Deus tinha feito um projeto. Ele conseguiu entrar porque aquelas pessoas deram vantagem para ele entrar lá dentro, deram uma abertura, deram uma credibilidade para entrar naquele espaço que era guardado por Deus, era um espaço reservado à criação do homem, o Éden. E é tão estranho porque não foi coisas que nós conhecemos hoje. Como é que pode destruir uma história, um projeto por causa de uma fruta? Mordeu uma fruta, nem comeu a fruta inteira, a Bíblia não diz que comeu a fruta inteira. Como pode destruir, levar à morte 2 filhos, destruir uma história, ser expulso de lá, por causa de uma mordida num fruto? Não tem nada a ver no raciocínio nosso, tem nada a ver. É que pode uma coisa dessa? Tem nada a ver. Um fruto condenar a morte de 2 filhos, a destruição de uma história, de uma família, encerrar ali a história em 2 filhos. Um mata, o outro tem que fugir, a família despejada da sua casa, jogada à margem da rua, jogado a sorte deles, que Deus falou: olha, é como você mora num condomínio, tem regras, obrigações, não dá certo, todo mundo se reúne e fala: ó, sai daqui, você não serve, fica aqui. Naquele momento, num condomínio de Deus, as regras de Deus eram claras e objetivas. Pode fazer de tudo, mas dessa árvore não comer, dessa árvore não tocar nela, somente nessa. Aí Deus trabalha tudo para aquele homem, para aquela mulher, mas eles dão vantagem para Satanás a entrar naquele lugar, envolver eles, envolver a situação e ele destruir para eles, não um projeto de Deus para o homem, mas para eles o projeto que Deus havia criado para ele. Nós vamos ver, abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10 do versículo, 2 Coríntios 2:11, por favor. 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios, ou que não tenha vantagem sobre nossa vida. Põe na NTLHL a versão, ele fala diferente. Ao fim que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos o bem, os planos dele. Vê mais outra versão. Todos no só propósito, que é a palavra das traduções, para que não dê vantagem para ele, porque não ignoramos os seus ardes, as suas atitudes. Sabe, irmãos, nós muitas vezes nós nos convertemos a Cristo, aceitamos Jesus, participamos de uma comunidade e achamos que está tudo certo. Jesus é o tempo da graça. Jesus, pela tua graça nós somos restituídos, pela graça nós somos salvos. Mas muitas das vezes nós achamos que lá atrás, 10 anos, 15 anos, um mês, uma semana, aceitamos Jesus, nós podemos praticar o que nós quisermos, que já está perdoado. Uma vez que Jesus sempre vai continuar sendo salvo. Se nós filmássemos todos os velórios
todos os velórios, nunca vai ver uma palavra de condenação para aquela pessoa que já morreu. Parece que todas as palavras é para dizer que aquela pessoa vai ser recebida num bom lugar. Aquela pessoa, ela vai ser bem, o que ela fez não importa, é importante que agora ela descansou, ela já encontrou o caminho dela. E muitas vezes também não é o lugar nem o momento para ferir os familiares, ferir as famílias, declarando coisas que aquela pessoa fez, porque nós não temos o direito de julgar naquele momento se ela teve um tempo com Deus, já teve algo de arrependimento que leve ela à salvação. Então nós vamos ver no dia final o que nós praticamos na terra, o que se nós demos vantagem para Satanás, ou se nós deixamos ele na traseira, para trás, nós avançamos com Cristo para a vitória em Cristo. Nós vamos saber só no dia que nós partimos. E o pior disso, se nós caminharmos cegamente, levando de qualquer jeito a nossa vida, nós vamos testificar algo que não tem mais retorno. Nós vamos testificar que não tem mais como retroceder. Não tem como mais mudar de lugar para outro, que alguém vai interceder, que alguém vai ser ali, não. Porque naquele dia ali já acabou. O plano terreno já acabou. Tudo que nós vivemos acabou. Agora é na parte com Deus. Já não vai ter pastores para interceder por você. Não vai ter pastores fazendo gabinete, líderes fazendo gabinete, conversando, ligando, falando, orientando. Não vai ter mais. Não vai ter o Espírito Santo dizendo que pode, que não pode. Acabou. O tempo chegou da decisão de Deus, que Ele vai ser aquele que vai decidir sobre nós, não por maldade, mas Ele vai ver pelos nossos atos, aquilo que nós acumulamos na terra, o que nós ajuntamos, se foram brasas no altar, ou se ajuntamos fogo para aquecer mais o inferno sobre nós. Palavra horrível falar de inferno. Mas nós temos que falar que Ele veio para matar, Ele veio para, e Ele decidiu ser capeta, Ele decidiu ser ruim, Ele não dá livro para ninguém, Ele decidiu destruir, Ele decidiu matar, Ele decidiu que família feliz não vai existir na terra. Ele decidiu que você vai viver o pior tempo nessa terra. Ele decidiu que você não vale nada, que Ele quer ver você como escravo. Ele quer ver a terra sofrendo, humilhada, debaixo dos pés, debaixo da humilhação. Por isso que Ele trabalha dia e noite, provocando, dizendo o que pode, o que não pode. Por isso que Ele colocou na cabeça de Eva a dúvida. Mas se você tomar, nada vai acontecer, os seus olhos serão abertos. Muitas vezes a Bíblia diz, no final dos tempos, virão falsos profetas, falta aquilo. Mas o falso profeta está desde a criação do homem. Ele se institui como um falso aliado nosso, trazendo muitas vezes o prazer, trazendo para nós o prazer carnal, o prazer momentâneo, o prazer da mentira, o prazer da trapaça, o prazer de fazer mal para o próximo. Ele traz algo para nós que sacia a nossa carne, para que depois Ele vai tomar de volta. O que Ele mais quer é a nossa alma. Ele quer acumular cada pessoa na terra que vai para o inferno, que Ele consegue tirar dos caminhos do Senhor. É um troféu de vitória. Mais um! Mais um! Mais um! E vai enchendo o inferno com o troféu da alma dos filhos, daqueles que deram vantagem para Ele tomar a nós. O primeiro ponto que Ele quer levar vantagem é sobre os traumas emocionais. Satanás, ele tem uma agilidade de trabalhar nossa mente com o passado. Ele tem
um envolvimento com o passado. Ele gosta de trabalhar nas emoções do ser humano. Se você lá no passado, porque tudo ele vê, tudo ele acontece. Ele vê no passado que você foi humilhado por alguém, ele vai trabalhar na tua mente para você ter ódio daquela pessoa e ser um vingador pela humilhação que você passou. Se no passado alguém, o seu casamento não deu certo, uma briga, ele vai pôr na tua mente, ele vai trabalhar que casamento não presta, que é melhor você ficar se prostituindo. Ele cria um trauma, ele põe uma barreira, ele leva você à destruição. Nós estamos cansados de ver homens terminando com vida de mulheres por causa que não deu certo o casamento. Essa semana eu vi lá um homem, estou no escritório, mas trabalhando. Ele metia a mão na cara dela, jogava no chão, o filho veio na frente do pai. Ele chutava ela, batia nela. Ele deu depoimento e foi livre. Foi embora para casa. Ele trabalhou na mente daquele homem tanto, porque o emocional dele, homem, eu fui passado para trás. Ela me largou, eu vou estar com outro lá. Eu vou matá-la. Isso mesmo, você não merece isso. Você deu de tudo para aquela mulher. Você fez tudo para ela. Você não merece isso. Vai lá, você tem que provar que você é homem, que você não é um saco de batata. Prove as emoções. Uma pessoa traumatizada com a perca de alguém, nunca mais ela confia em ninguém. Se alguém fez um mal para ela, alguma coisa, seja um funcionário, alguma coisa aconteceu, ela toma raiva, ela não quer mais trabalhar com aquela pessoa. Ele coloca na mente, ninguém presta. Já vi relato de filhos falar que o pai falou para ele assim: olha, mulher ninguém presta, meu filho. Mulher nenhuma presta, mulher gosta de apanhar. Mulher ninguém presta. É um trauma que passa para os filhos. Já vi pessoas falando para filho: não casa não. Não casa não. Para que você vai casar? Ó, tanto que eu sofri com o teu pai. Crie vocês sozinha. Porque o Satanás coloca na mente daquela pessoa o trauma para travar a vida dela. As emoções. Coloca na mente quantos filhos têm ódio do pai, da mãe. Filhos que odeiam, filhos que preferem ver seus pais jogados num asilo, abandonado para lá, porque no passado, talvez por algum momento de alma, envolvimento, essa pessoa não foi um pai correspondente ao que aquela pessoa queria, e hoje ela cria um ódio, e Satanás fala isso mesmo para ele: é isso mesmo, você não tem direito. Ele não quis bagunçar, ele não quis fazer o que quer, agora deixa para lá, porque você vai lá correr atrás. Para quê? Deixa ele pagar o preço. Você é bobo dos outros? Você é tonto dos outros? São os traumas de abandono que ele trabalha. Ele provoca hoje, ele quer trabalhar num aborto legal. Ele quer trabalhar que você tem liberdade de fazer filho do jeito que você quiser. Uma vida libertinosa, uma vida sem respeito um mútuo com o outro. Que você pode deitar a hora que você quiser, qualquer homem, qualquer mulher, deitar. Que eu vou provocar no homem uma lei que vai abortar esse filho aí. Isso é lixo. Você não tem necessidade de criar isso não. Você aborta, joga no ralo do banheiro, joga no vaso, põe num pacote, joga na lata de lixo. Para quê? Para quê? Vai aproveitar a vida. Sai com uma, sai com outro, vai aproveitar a vida, faz fila, não tem problema, pode fazer à vontade. Para que respeitar a igreja? Para que ficar ouvindo que é pastor, seu líder? Que bobeira, tem nada demais, meu corpo é meu, faço o que eu quero. O diabo trabalhando já em jovens, em pessoas dentro da igreja, para viver uma vida de prostituição, para depois arrancar um feto dentro dela e jogar no lixo. E ele fala: mais um que eu matei, e mais um que eu deixei traumatizado pro resto da vida. É o trabalho dele: matar, roubar e destruir. E ele começa matando os propósitos de Deus numa geração da igreja do Senhor Jesus, levando meninas e meninos, traumatizando eles,
como ele fez com Eva. Não tem nada demais você comer dessa fruta. Não tem nada demais você fazer bem escondidinho. O seu líder não vai saber, o seu pastor não vai saber. Não tem problema não. E se aparecer alguma coisa, toma uma pílula do dia seguinte, pelo menos já libera tudo isso aí. Você tem direito, o seu corpo pede, os teus hormônios pedem, você tem desejo e paixão. O teu líder tem mulher, a tua líder tem marido, o teu pastor tem a vida. Por que você não pode viver? Nem teu pai e tua mãe liga para isso. Porque você vai ficar escutando os princípios? A Bíblia é coisa de antigo, a Bíblia precisa ser renovada. Você precisa viver uma vida livre, uma vida, e o diabo cada vez mais está matando os sonhos, projetos, está levando vantagem, destruindo sonhos de Deus para uma juventude, para uma família saudável, debaixo dos propósitos de Deus. E nós continuamos inertes, continuamos muitas das vezes aceitando e continuamos levando numa boa. O mundo é assim mesmo. Não precisa de muita coisa. Para com isso. Hoje antigamente a igreja é diferente. Não mudou. Os princípios são eternos. Nós que perdemos o foco. Nós estamos dando a dianteira para Satanás ir à frente e destruir o propósito de Deus no futuro. E quando olhamos isso, o ressentimento de um trauma, pessoas ressentidas, pessoas feridas com outras, ele provoca isso. Eu até cumprimento, porque Deus conhece meu coração, mas se eu pudesse nunca mais ver ele, ou ela, não viria. Ressentimentos são traumas que Satanás abraça e alimenta todos os dias. Todos os dias. E toda vez que eu e você demos vazão, liberdade para ele entrar na nossa mente, ele começa a alimentar um coração duro, um coração magoado, um coração ferido, porque ele conhece, presta atenção, ele conhece o Salmo 24, quando Jesus fala: quem subirá no Monte Santo do Senhor? Quem subirá? Como é que é? Como é que é? Limpos de mão. E por que Satanás quer deixar o coração cheio de mágoas, ressentimento? Porque aí você não vai ver a face do Senhor. Ele conhece a Bíblia desde Gênesis e Apocalipse. Ele sabe o propósito de Deus. Deus é santo. A natureza de Deus é santa. O propósito de Deus é santo. E o Salmo 24, ele fala claramente. Coloca o Salmo 24 para mim, por favor. Ninguém subirá. A incredulidade, quando você peca os princípios de Deus, você está dizendo: eu não tenho fé nisso. A incredulidade, ninguém verá Deus sem santidade. E a incredulidade, ela é inimiga da santidade. Ela é lá. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no teu santo lugar? Uma pergunta. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Pode aplaudir o Eterno. Então, muitas vezes, ele provoca esse ressentimento, essa mágoa, porque não é ele que vai te condenar. A palavra de Deus já condena. Quem subirá? Somente quem for puro e limpos. Que fala de mão? Fala de maldade, de suicídio, de homicídio. E o coração sujo, o coração magoado, não vai ver, não vai subir aos céus. É melhor crer agora na palavra que testificar depois. Amém, queridos? Outra coisa, em Efésios 4, 26 e 27, coloca aqui, irmão. Efésios 4, 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sob a ira de vocês.
Tudo tem a ver. Muitas vezes a pessoa fica tão irada a vida inteira. Irado, ofendido, magoado. Tudo isso para provocar que você vai ser barrado na porta dos céus, com o coração preso. E detalhe, ali não tem nem vírgula nem reticências, ou um colchete ou um abreviamento. Mas só não vai ser o coração magoado quem tem razão. Tua Bíblia está escrito isso? Não. Quem tem razão? Mas eu tenho razão porque você não sabe o que fizeram comigo. Me maltrataram, me ofenderam. Não. Por isso que Deus fala bem claramente: andar em santidade, um coração limpo, perdoando. A chave da nossa conquista, a chave da vitória, chama-se perdão. Toda pessoa ressentida, ela passa por um processo doloroso. Toda pessoa ressentida, ela tem altos e baixos. Toda pessoa ressentida, ela vive uma vida de turbilhões. Ela não vive um nível assim, ó. Ela está sempre assim, ó. Uma hora está boa, uma hora está ruim, uma hora está boa, está ruim. Então a primeira chave, o primeiro ataque que ele vem, são nas emoções. Que ele vai atingir as emoções. Segunda, abusos na infância. Muitas vezes o abuso não é somente sexual. O abuso é a maldade que os pais fazem com os filhos, avós, parentes, o mundo. Nós vimos aí muitas vezes, poucos dias na televisão aí, o cara, porque a alma largou da mulher lá em Porto Alegre, matou os 4 filhos e a esposa. Matou os 4 filhos, não a esposa. Porque o que ela tinha de melhor, porque ela teve participação, ela gerou aquelas crianças, ela gerou aqueles filhos. Ele podia ser um canalha, mas ela guardou aqueles filhos, ela amava aqueles filhos, ela gerou aqueles filhos. Ele apenas pôs a semente dele, mas ele amava aqueles filhos. E como ele não tinha amor em nada, pelo trauma de infância, com certeza ele foi um homem muito, seus pais ou família maltratou muito ele como criança, não valorizou ele como criança. E o diabo colocou na mente: vai lá, mata o que ela mais gosta dos filhos. Ela não quer você, ela não vai ter você e nem um pouco de você, que é os filhos. Foi lá e matou filhos. Você vai ver situações de vários casos famosos aí. Aquela mãe ou pai, aquela menina em 2007, Isabela Nardoni, lá do prédio, matou a criança. No Rio de Janeiro, pouco tempo, um vereador matou uma criança. Poucos dias atrás, mesma coisa. Por quê? Abusos, maltratos, judia da criança. A rede de pedofilia nessa nação, no mundo todo, está muito grande. E muitas vezes, esses pedófilos, eles estão tão próximos porque ou eles foram molestados como criança, ou foram judiados como criança, ou traumas que não foram curados. Por isso, olhe para cá, igreja. Cuide bem das crianças. Não seja relapsos. Dá um bom testemunho para os teus filhos. Se você entrou no propósito de cristão, de ser crente, batizou, fala de Jesus, teu único e suficiente Salvador. Põe na cabeça dessas crianças o amor de Cristo. Ministra o coração dela o amor de Cristo. Invista nessas crianças. Invista em amor, em palavra. Ora na mesa junto com seus filhos. Tenha cuidado que você põe dentro da sua casa. Tenha cuidado que você mostra dentro da sua casa. Tenha cuidado da conversa dentro da sua casa. Cuidado. Invista. Porque se você está aqui hoje, essa palavra é para nós, não é para quem está lá fora. Respeita os seus filhos. Dê amor para os seus filhos. Ensina a palavra. Faz uma célula caseira. Fala a palavra de Deus com seus filhos. Compre o teu filho pequeno, compre uma Bíblia com desenho. Em nome de Jesus, um dia vai ter uma biblioteca nessa igreja. Amém. Precisamos ter, mas elas são tão fracas. Elas são tão
não avança, não chama ninguém para fazer, sabe? Tá sempre um dia vai ter, já vai virar 12 anos e não fizemos nada, sabe? Continuando o mesmo discurso, 12 anos vai fazer em junho e não fizemos nada. Ou fazer uma biblioteca, não fez. Ou fazer uma escolinha de excelência, não fez. Ainda está sempre falando, promovendo uma mentira em cima de outra e não faz nada. E ninguém toma posição. Sabe? As crianças estão se perdendo. Estão se perdendo porque na sua casa não ouve a palavra de Deus. Na sua casa não lê a Bíblia, na sua casa ele vê mau testemunho do pai, mau testemunho da mãe. Será um futuro incerto para essas crianças traumatizadas. Serão incertos. E a vantagem que ele leva é que ele está dentro, a família está dentro da igreja, mas os seus filhos estão à mercê na vantagem de Satanás. E cada vez mais ele vai cultivando os pais para colher os filhos no futuro. Nada a ver isso não. Isso é mais um discursinho desse apóstolo que gosta de falar disso no culto de domingo. Nunca traz uma palavra de amor, já fica aí batendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque aquele que ama cuida dos seus. A gente não pode negociar o maior presente de Deus, que é a nossa família. Os pedófilos pegam as crianças porque os pais são negligentes, não acompanham a vida da criança. Se torna pedófilo porque um dia permitiram que ele fosse molestado emocionalmente ou fisicamente. Poucos dias atrás, vimos aí em Belo Horizonte, a menina saiu para comprar o pão, 500 metros. Apareceu conhecida família, morta, estrupada, 11 anos. Alguém viu alguma manifestação em favor das crianças no Brasil? Não vai ver, porque é mais uma. Satanás está em vantagem lá na frente. Pais adúlteros, mães adúlteras, prostituição na família. Como pode um pai trair sua esposa? Trair um adúltero, chegar em casa e abraçar o seu filho, cheirando enxofre da vergonha do inferno, do pecado? Como é que pode um pai diz que ama Jesus e é um adúltero, uma mãe adúltera, abraçar o seu filho, falar que ama, enquanto está satisfazendo com outra prostituta ou outro prostituto? Vantagem de Satanás. Vantagem de sair na frente. Enquanto eles vão uma vez só na igreja de domingo, eu trabalho 7 dias por semana para destruir essa família. Aquela igreja tenta em 2 horas trazer palavra para mudar o coração, mas eu trabalho 7 dias por semana. E é por isso que eu ganho, por isso que eu trago destruição, por isso que eu destruo casamentos, por isso que eu destruo histórias e futuro de famílias, porque eu sei trabalhar, eu sei investir. Enquanto o pastor, o apóstolo que ministra nas igrejas 2 vezes por semana, eu tenho 48 horas para investir na vida desse pai, dessa mãe, e projetando colher esse filho no futuro. Vantagem. Vantagem. Não tem nada demais. É muito. Tem nada demais. Terceira coisa, ocultismo. Coloca para mim, Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Perdão, 18, 7. Perdão, não marquei. Acho que é isso. Não marquei o número aqui, mano. Não marquei o número. Fala aqui o seguinte: o ocultismo.
Deixa eu achar aqui, irmão. Pera um minutinho só. Deuteronômio 11. 18:10, perdão, 18:10. Eu marquei aqui. Que não exista entre vós ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agüeiro, feiticeiro, encantador, necrocomante, praticante de magia ou alguém que consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável. Como é que é a abominação? Como que é? É o que, irmãos? Mais alto, igreja. Mais alto. A quem? Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vós. O que abre brechas? São tudo isso. Tenha muito cuidado, você que crê no Deus vivo, participar de festas pagãs, consagrar os seus filhos com vestimentas para festa pagã, entrar em rituais em festa pagãs, consultando mortos, o encantamento. Uma das coisas que mais destrói o ser humano é o encantamento. O que destrói um homem muitas vezes é o encantamento por outra mulher, por outro homem. Porque você pode até achar brincadeira. A Bíblia nos fala de vários momentos, que 4 vezes, sobre mágicos. Pessoas querendo envolver pessoas com ilusionismo, com mentiras. Então muitas das vezes nós trazemos dentro de casa o ocultismo e abrimos brecha para o inferno entrar. Sabe, uma das coisas, nós ouvimos falar muito de Dalai Lama. Eu posso falar porque eu fui durante 17 anos, eu consultava os mortos. Então eu não estou falando uma coisa que eu não conheci, uma coisa que eu vivi isso, lendo, sendo envolvido em toda aquela situação. E com isso eu não mudava a minha vida, o meu caráter, porque eu sabia que eu estava pagando uma dívida do passado. Muitas vezes nós nos envolvemos com muitas coisas. O ocultismo, ele é tudo aquilo que é contra o padrão de Deus. Oculto, aquilo que é escondido, aquilo que é feito secretamente. E muitas vezes nós deixamos envolver a família de uma forma. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Eu estou apenas ministrando, mas cada um tem livre fazer o que quer da sua vida. Tem carnaval mês que vem. Deixar seu filho participar de carnaval na escolinha porque é inocente, por fantasia. Você está colocando na mente dela o ocultismo. Está injetando dela a fantasia, uma adoração que é a festa da carne, a festa que vai envolver, que ela vai depois ela vai tão acostumada de pequena, quando ela crescer ela vai sair de noite para participar dos bailes da destruição. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. O que tem demais a pintar, pôr uma sainha rodadinha, uma roupinha do menino, um pirata, uma coisinha? Não tem nada demais. Tudo isso o diabo leva vantagem, porque você começa a envolver. Eu não fiz nada, eu apenas apresentei. Os pais que decidem levar os seus filhos, não sou eu, é eles que decidem. Eu não faço nada. Lá vai quem quer, mas eles que levam. Eles investem dinheiro na fantasia, na maquiagem, acha bonitinho, bate foto, coloca nas redes sociais. Não sou eu. Perante Deus, eu falo, não tem nada a ver. Tem a história que o irmão, quando o burro cortou a corda do burro, fez um estrago, matou os outros. Então, irmãos, se nós temos uma vida com Deus, nós precisamos parar de dar vantagem para Satanás. Depois não vou botar culpa tudo nele, não, mas nós mesmos que abrimos a porta para entrar. Por favor, entra na minha casa. Em vez de cantar aquela música, né? Regis Danelli, entra na minha casa, faz o milagre.
E essa palavra reboliço, só o diabo faz isso. Deus traz transformação. Quem fala reboliço, Deus não faz reboliço. Deus traz transformação. Quem faz reboliço é Satanás. Ele faz reboliço. Ele que entra para destruir. Não, mas eu estava só... Não, eu entrei. Como ele entrou no jardim do Éden, travestido de serpente. Entrou. E você acha que ele chegou que jeito? Isaías 45, 20. O Sérgio Louvor pode subir aqui. Reúne-se e venham, aproxime-se todos juntos. Vocês que escaparam das nações, não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Escute bem. Sempre vai haver alguma coisa para tirar você da rota de Deus. Vou te dar um exemplo. Isso aqui é mencionado na Bíblia. É um souvenir que usava a menorá, para nós, assim, tradução do nosso brasileiro, é um candelabro, castiçal, mas na Bíblia fala menorá. Se a gente, por mais que somos cristãos, ficar venerando isso, pondo isso como amuleto na nossa casa, no altar, nós estamos agindo pelo ocultismo também. Isso é apenas decorativo, lembrar. Não tem que venerar isso aqui. Não tem que achar isso aqui como uma coisa que vai trazer cura para nós. É um souvenir, uma peça bonita que pode ter. E muitas vezes, se eu quero alertar você, olhe para cá. Eu quero alertar você, igreja, a todos. Faz um inventário da sua vida. Faz um inventário na sua casa. Se não tem alguma coisa lá dentro que está te prendendo, algo, um ocultismo pode ter. Tenha muito cuidado. Tem muita coisa que sem entender está dentro da sua coisa. Uma lembrança de uma viagem. Depende do lugar que você foi, que foi comprado aquilo. Pode estar ali dentro algo oculto. Cuidado com a idolatria a coisas materiais dentro de casa. Tenha muito cuidado. Muitas vezes nem recebemos pessoas na nossa casa para não sujar a casa. É o ocultismo, é idolatria com a casa, com limpeza. Não abrimos nada porque não queremos sujar nossa casa, aquele medo de sujar, aquela idolatria. Com o carro, não põe um carro na rua para lavar, ou suja, chega vai limpando. Uma idolatria com o carro é o ocultismo. Uma idolatria, uma avareza por dinheiro é ocultismo. É feitiçaria. Feitiçaria. Deus quer que você viva uma vida plena nessa terra. A pessoa miserável é ocultismo. A pessoa, Deus está abundando a vida dela, fala, não, está ruim as coisas, está difícil, não, está mentindo, é ocultismo. Mas o que nós temos que ter uma convicção, nós não podemos dar vantagem para Satanás. Os dias já são difíceis. E quando nós aliamos a ele, dando uma distância para ele, é como num campeonato. Deixamos ele marcar o primeiro, o segundo gol, depois a gente vai correr atrás para ele não ganhar de goleada. Chama-se vantagem. Muitas vezes está na corrida da vida, você passa o próprio bastão da sua vida e da sua família para o Satanás estar passando
você entrega para ele a destruição da sua casa, da sua família, através das suas atitudes. Você entrega o bastão da corrida da vida. Eu quero que essa igreja entenda de uma vez, e que entenda: você não é qualquer coisa, amém? Você é alvo todos os dias de Satanás. Mesmo estando pecando, não estamos pecando, todos os dias Satanás, ele tem uma meta: destruir você. Todo dia ele tem uma meta: deixar você fraco na fé, te deixar você morno, deixar você sem vontade. E a pior coisa de crente quando fala: eu estou desanimado. Está desanimado porque falta a vitamina de Deus, que é a palavra e a fé. Por isso que muitas vezes entra em colapso de fé, entra em colapso em tudo, porque lhe falta ânimo. Mas o ânimo não vem de homens, não vem da conta bancária. O ânimo vem da palavra do Senhor. Que quando Deus falou para Josué: para de frescura, homem, toma prumo, você foi preparado para levar esse povo a atravessar esse rio. Para de frescura, para nhenhenhen. Toma o seguinte, só te falo uma coisa: ser forte e corajoso, e siga em frente. Detalhe: para de ficar choramingando e medita nessa palavra. Entre em concordância comigo na palavra, que eu te fortalecerei, eu te colocarei em lugar de destaque, e ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Diga amém. Essa palavra é para nós. Quem recebe, diga amém. Essa palavra dizer para você: para disso, chega de firula, chega de frescura, chega, já morreu, o passado já se fez, o novo chegou na tua vida. O meu filho já morreu por você, meu filho já rasgou o véu de cima para baixo, abrindo a autoridade para você entrar no santo lugar, para se acertar comigo, para viver o novo a cada dia. E você está preso no passado, está preso em situações, está cheio de ressentimento, de mágoa. Você está na corrida da vida, você vai passando. Pega, Satanás, pega aqui meu bastão da minha vida, da minha família, toma, destrói ela, acaba com ela, porque eu não consigo, sou cheio de firula, sou cheio de mágoa, ressentimentos. Já passou. É hora de largar a chupeta e a fralda, o cheirinho. É a hora de largar a chupetinha, o docinho de mel, encarar a realidade. Se tem alguma pessoa, se acerte, se perdoa. Vai para o inferno por causa dessa alma miserável que está estrangulando o Espírito de Deus para agir na tua vida. Essa indiferença com os princípios de Deus, vivendo para o seu próprio entendimento, está passando bastão todos os dias para Satanás destruir a tua vida, tua casa. Está entregando o propósito de Deus na mão de Satanás, dando vantagem para ele correr na frente, preparar uma armadilha para a sua casa, para os seus filhos, para a tua vida, porque não age corretamente dentro da sua casa, não age corretamente uma vida santa, uma vida no altar, uma vida sem firula, uma vida santificada todos os dias. Isso não omite nós de errarmos, não omite nós de pecarmos, mas o que mais intriga a Deus: o que mais poderei fazer por este povo? Antes de Jesus, ele mandou os profetas matar os profetas, e Deus ficou 400 anos esperando esse povo se movimentar. Ele manda o seu filho Jesus, que passa pelo processo de ser gerado na terra, nascido de mulher, que ele conheça cada passo do homem, que ele sinta a dor, que ele viva o sentimento humano. Esse mesmo Jesus é rejeitado por muitos, a pedra rejeitada, a pedra descartada, e na realidade ele era a pedra angular, a pedra de reforço. A pedra angular antigamente usava para fazer as casas esquinas, que era reforçada, é dupla. Jesus é a pedra angular, a pedra fortalecida, ali edificarei. E nós continuamos as mesmas pessoas, entregando o bastão na corrida da vida, dando vantagem ao nosso inimigo, entregando o futuro da nossa família, entregando o nosso futuro na mão dele, entregando os sonhos, os projetos da nossa família na mão dele, entregando os futuros projetos dos nossos filhos na mão dele. Até quando trilharemos em dois caminhos? Até quando daremos vantagem para Satanás?
Se o Senhor poderoso deu autoridade e poder para mim e você pisar a cabeça da serpente, e nós continuamos, ai não, tadinho, não é tanto assim também não. Os pastores falam demais também, precisa matar também. Vamos fazer um conchavo com eles. Eu faço um pouquinho, você cede para mim. Tem gente achando que vai vender alma para o diabo para ter dinheiro. Ele acha que ele vai ter misericórdia dele. O primeiro que ele pega garantia, é o primogênito. O filho dele que ele pega, o primogênito. Não vou falar porque eu sou um vaso, então eu preciso ter cuidado com o que eu falo. A primeira coisa que ele pede é o primogênito. Te dou. E a pessoa está tudo normal. Carrão, casa, dinheiro, festas, abundância. Mas o primogênito já está na mão do Satanás. Isso é firula. Mas nós vamos ver um tempo novo, amém? Diga assim comigo: Satanás não tem poder sobre a vida, que sobre ele o sangue do Cordeiro reveste. Aí eu te pergunto, por que nós estamos vestidos de roupa? Para não expor a nossa nudez. Mas muitas vezes nós expõe a nossa nudez para Satanás, porque a cobertura do sangue de Cristo não está sobre nós. Expusemos os nossos sentimentos, os nossos desejos, expusemos a nosso mais profundo íntimo para Satanás, porque falta em nós a cobertura do sangue do Cordeiro. Temos vergonha de expor o corpo, mas não temos vergonha de expor a nossa alma e nossos desejos para o nosso inimigo. Não perdoamos um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, mas entregamos o futuro da nossa vida na mão de Satanás, através do pecado, através da maledicência, através de uma alma corrompida e doente pelo pecado. Deixamos de viver o melhor de Deus para viver o pior que Ele tem para nós, que é Satanás. Vamos ficando de pé.